Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Mateus capítulo 9, versículo 10 e diz o seguinte: Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. Aqui a gente vê mais uma vez Jesus não seguindo a expectativa que o mundo tinha dele. O livro de Mateus ele é escrito meio que com um ponto de vista para os judeus. E aqui a gente vê que o escritor usa esse termo, de pecadores, falando assim, olha, Jesus se sentou com pecadores. E é uma visão muito diferente do que a gente tem hoje em dia de pecador. Hoje a gente tem uma noção muito mais ampla, mas naquela época era uma coisa assim, tipo, essas pessoas aqui da sociedade que todo mundo olha para eles e sabe que a vida deles não presta, sabe? Então era um pessoal meio deixado de lado, meio deixado de canto pela sociedade, pessoal que sofria preconceito pelas escolhas deles, por talvez não levar uma vida muito direita e todo mundo saber disso, né? Então, junto com essas pessoas, Jesus estava. E diz também com os cobradores de impostos, que também eram pessoas conhecidamente desonestas e que eram desonestos com o pessoal de Israel, eram traidores de seu povo. Então Jesus estava ali no meio de, vamos dizer assim, uma gentinha desagradável. E aí diz que os fariseus, sempre os fariseus, os religiosos, eles chegavam lá e falavam, por que Jesus está andando com esse pessoal? E Jesus dá uma resposta maravilhosa quando ele diz que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas os doentes sim. Fazendo isso, Jesus, de um lado, deixa bem claro que ele sabia quem eram aquelas pessoas que estavam com ele, ele sabia o tipo de vida que aquelas pessoas tinham, e ele também deixa bem claro que não tem nenhum problema ele estar junto com aquelas pessoas. Afinal de contas, naquela situação, ele é como se fosse um médico. E aquelas pessoas são pessoas que precisam ser tratadas. Ou seja, ele as recebe de braços abertos. Para Jesus, não existia pessoas pecadores demais. Não existia pessoas intocáveis. Para Jesus, qualquer um era bem-vindo. Qualquer um podia ser recebido, qualquer um recebia de braços abertos. E é curioso ver que as pessoas com quem Jesus mais tem problema são sempre aqueles que se acham muito bons, os arrogantes, aqueles que naquela época eram os religiosos fanáticos ali, eles se consideravam muito santos, Hoje em dia, eu acho que não são só os religiosos, que se acham melhores do que as outras pessoas. Em todas as áreas da sociedade, a gente tem pessoas que falam assim e pensam assim, que o que você faz está errado, eu é que estou certo, eu é que faço do jeito certo, você deveria fazer como eu. E quando a gente para pensar desse jeito, é muita gente que vive assim, muita gente acha que o jeito dela é o certo e quem não está fazendo do jeito dela está errado. Aquela pessoa faz errado e por causa disso ela é cancelada, por causa disso ela não vale nada, por causa disso ela é inferior. Tem muita gente que pensa isso. Talvez não fala isso, mas pensa isso. E contra essas pessoas, eu digo contra mesmo, a gente vê que as palavras de Jesus vão contra essas pessoas. Porque Jesus estava de braços abertos para quem quisesse chegar. Quem tivesse pronto, Jesus estava recebendo. Mas os arrogantes sempre chegavam mal intencionados diante de Jesus. Os arrogantes nunca chegavam diante de Jesus falando assim, Senhor, me mostra o caminho, me mostra a direção, me dá um propósito. Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Não, o arrogante era sempre assim. O que você está fazendo? Quem você pensa que é? Você sabe com quem você está falando?
Isso que você faz, o que você está fazendo é errado. Às vezes Jesus curava uma pessoa num dia que a religião deles dizia que não podia. Aí Jesus realizou um milagre da parte do Senhor, e eles estavam preocupados com o dia, sabe? Então, Jesus lida ali com pessoas muito hipócritas e pessoas muito egoístas e pessoas muito arrogantes. E, ao mesmo tempo, naquela situação, Jesus estava cercado de pessoas humildes e humilhados. E uma coisa acaba não sendo tão diferente assim da outra. Porque às vezes aquelas pessoas humilhadas, aquelas pessoas que foram pisoteadas pela sociedade, aquelas pessoas consideradas no texto ali chamadas de pecadores, né, e cobradores de imposto, eram pessoas que sabiam que nunca iam ser amadas pela sociedade. Mas quando elas encontraram Jesus, elas viram que Deus amava elas. E não é aquela coisa do tipo, a sociedade toda está errada, é isso aí, tem que pisar mesmo, eles estão errados, eu vou mostrar para todos eles. Não. Eles descobriram em Deus o amor que eles precisavam. E eles estavam numa situação que permitiu que eles olhassem e falassem assim, nossa, é disso que eu preciso, é isso que eu preciso para a minha vida. Os pecadores olhavam e falavam, sim, eu estou doente. Sim, eu preciso de médico. E é curioso a gente usar essa analogia do médico e da doença, porque é necessário, claro, é diferente, mas é necessário um pouquinho de humildade para você ir no médico. Tem muita gente que não gosta de ir no médico porque diz que se for, vai descobrir algum problema. O problema já existe, mas ele não quer descobrir, ele prefere viver na ignorância. Mas às vezes tem que dar o braço a torcer para você ir no médico e ver, porque quando você chega lá, você é confrontado pelo seu problema. Se você não for lá, você pode continuar fingindo que está tudo certo, pode continuar fingindo que não tem problema nenhum, mas você chega lá, tem um papel ali, ó, científico te dizendo, tem um problema com você. E muita gente não gosta de ouvir isso. Por mais que ninguém esteja questionando as suas escolhas de vida, às vezes ele está falando só que você está com pressão alta. Mas mesmo assim tem gente que não gosta de ouvir isso, porque a arrogância é complicado. A arrogância ela te mantém afastada de Deus. E a pessoa com o ego inflado, a pessoa arrogante é a pessoa que constantemente fica lutando para ficar longe de Deus. Porque para se aproximar de Jesus Cristo, como a gente vê, só é necessário se humilhar. Só é necessário ser humilde. E por que é necessário? Porque se você não se tornar humilde, se você não se humilhar de alguma maneira, você não vai chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou doente, me cura. A gente vive numa época onde as pessoas, em vez de entender que estão doentes e que precisam de tratamentos, a gente está ouvindo o pessoal falar assim, não tem nada de errado com você. Você nasceu assim, não tem nada de errado. Se isso aconteceu é por um motivo. Não tem nada de errado. Se quem disser que tem algo errado, essa é a pessoa que está errada. Talvez. Olha só, olha que ideia louca. Talvez você esteja errado. Talvez. Talvez você esteja doente. E admitir que você está doente não é falar assim, eu não tenho valor. Não, calma. Você só está doente. Todos nós temos algum problema de saúde hoje em dia. Mas é curioso como a gente aceita bem certas coisas. A gente olha e fala assim, eu tenho probleminha de pressão. Eu tenho. Então, tem problema de pressão, ok. Mas aí em certas áreas da vida, a gente não quer admitir o problema que tem. Porque admitir que temos esse problema é admitir que eu tenho falhas. E eu não quero olhar para as minhas falhas, porque olhar para minhas falhas faz eu me sentir pequeno, faz eu me sentir insignificante. E eu tenho que me sentir grande, eu tenho que me sentir empoderado, eu tenho que me sentir o maioral. Cuidado, cuidado, porque para se aproximar de Deus a gente precisa de humildade.
E essa coisa, esse movimento de que eu tenho que ser grande, eu tenho que ser importante, os outros que me aguentem. Cuidado, porque isso aí é ego. Isso aí é arrogância. E a arrogância não vai te levar para o céu, não. A arrogância não vai te fazer ser um ser humano melhor. Ninguém ajuda o próximo porque é arrogante. Ninguém ama o necessitado porque é arrogante. Mas em humildade, muitas vezes a gente ajuda quem está do lado. Em humildade, às vezes, nós pedimos ajuda quando nós precisamos. Na arrogância, não. A gente está errado, a gente continua errado e continua dizendo que está certo. Porque onde já se viu está errado. Não posso estar errado. Não é possível que eu esteja errado. Metade do mundo diz que eu estou errado. Mas não posso estar errado, porque aceitar que tem algo de errado em mim ia fazer eu me sentir muito mal. A vida é assim. Às vezes a gente está certo, às vezes a gente está errado. Quando a gente erra na prova, dói um pouquinho, mas quando alguém aponta um erro nosso numa área mais pessoal, no nosso comportamento, na maneira que nós somos, nos nossos gostos, às vezes você vai ter, às vezes você tem um problema, às vezes você tem um distúrbio, às vezes tem uma coisa que você precisa mudar, precisa dar um jeito. E ficar fingindo que não tem problema não faz o problema desaparecer. Fingir que não tem problema é não ir ao médico. Mas se você vai no médico, aí você pode começar a se tratar. E tem coisa hoje em dia aí que o pessoal está parando de tratar, porque o pessoal falou tanto que não tem problema, que é normal, que você tem que se aceitar, que é assim, que o povo começou a acreditar. E vai ter gente doente aí a vida inteira porque se nega a admitir que pode estar doente. E é complicado. São doenças da cabeça, são doenças do corpo, são doenças, coisas espirituais, coisas de comportamento que a sociedade vai ficar dizendo para você que não tem nada de errado com você. Mas se a gente olhar para essa história de Jesus, a gente vê que os fariseus eram as pessoas que chegavam lá dizendo assim: não tem nada de errado comigo. E os pecadores eram pessoas que encontravam Jesus e diziam: sim, tem algo de errado comigo. Me muda, me transforma. Senhor Jesus, eu preciso de você. Jesus recebia todos eles de braços abertos. Porque aquele que se humilha diante de Deus encontra a salvação, encontra a mudança, encontra a transformação. Mas o arrogante não encontra nada. A única coisa que ele vai continuar tendo é o ego inflado e a falsa sensação de que não tem nada errado com a vida dele. Mas tem muita coisa errada. Se não tivesse, ele não tinha que continuar mentindo para ele mesmo, olhando no espelho e falando assim: tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado comigo. Talvez tenha. E não é melhor se tratar? Não é melhor correr atrás? Não é melhor mudar alguma coisa se for necessário do que continuar fingindo que não tem nada de errado? É melhor. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz.